Boa noite. A partir da semana que vem, todos os programas da Rede 3 ganharão estúdios novos, incluindo este. Você nos vê aqui direto da nossa redação há uns 2 meses. E agora ganharemos novamente um cenário. Isso em virtude aos 70 anos deste canal. Idealizado pelo jornalista iugoslavo, hoje sérvio, Jakó Strajković, a Rede 3, inaugurada em 1953, seria uma das mais importantes e mais conhecidas emissoras de televisão do estado do Ceará e, por que não, do Bahia. Tanto que foi a primeira estação de televisão desse estado e também a quinta emissora do estado há mais tempo no ar ininterruptamente. Isso porque em 94 saímos do ar com problemas financeiros. E só perdemos o posto de primeiro para Azuis Amarelos Mares. Depois vem TV Ceará Canal Chico, TV Cidade e TV Cangaceiro. Mal sabia Jakó que a ideia que ele tinha de montar uma estação de televisão, quando ainda estudava jornalismo no estado de São Paulo, quando ele chegou ao nosso país, seria uma das mais prestigiadas emissoras do estado. O R3 Repórter de hoje vai mostrar entrevistas com os principais personagens de um dos momentos históricos que toda televisão quer guardar na memória: a inauguração da emissora. E ainda com um dos arquivos mais preservados até hoje, até mesmo para nossa surpresa. O arquivo que será exibido no segundo bloco com certeza vai responder a pergunta de muitos de vocês quando falam em inauguração. Afinal, como foi a inauguração da Rede 3? Vamos começar o programa de hoje mostrando algumas entrevistas dos principais personagens, principalmente da nossa inauguração. Vamos começar com o principal deles, Jakó Strajković, jornalista que fugiu com a família para o nosso país na década de 40 em virtude da Segunda Guerra Mundial. Ele que, segundo a entrevista que você vai ver, teve a ideia de montar uma estação de televisão após visitar as sedes da TV Topic de São Paulo, quando ainda estava concluindo seus estudos de jornalismo. Voltando. Quando ainda estava concluindo a faculdade de jornalismo em São Paulo. Já com a formação de jornalista, Jakó se mudou para o nosso estado em 1952, no mês de dezembro. Estado esse em que, em março de 53, inauguraria esta emissora de televisão. Mas, evidentemente, os preparativos tiveram que vir muito antes. Começaram ainda em janeiro. Confira a entrevista que Jakó deu pra gente alguns dias atrás. Veja. Olha, eu até gostaria de dizer que a história de como eu surgiu a emissora é muito longa e talvez se eu contasse, daria um dia inteiro. Mas para não tomar muito tempo, vou tentar sintetizar essa história. Eu sou de maio de 1932, sou sérvio. Originalmente na minha época, a parte que eu nasci, que hoje é da Sérvia, era da antiga Iugoslávia. Em 39 começou a Segunda Guerra. Em 40, nossa família se mudou para o Barril, inicialmente para o estado de São Paulo, onde vivemos até 1952, até se mudar para o Ceará. Em 52 eu já estava terminando meu curso de jornalismo, interessado no assunto, principalmente por causa da televisão, que à época era novidade no Barril. À época, tentando terminar o curso, onde infelizmente eu fui aprovado, em uma universidade de São Paulo, cheguei até a conversar com o Assis Rodovian,
o criador da TV Topic. Querendo saber um pouquinho mais de como era uma estação de televisão. Sabendo dessas informações, me veio a ideia de e se eu criasse uma estação de televisão? Até que em 52, eu e minha família resolvemos, a meu pedido, irmos para o estado do Ceará para passar nosso resto de vida lá. Aí tinha um detalhe a respeito da conversa com o rodoviário. Sim, na época eu tentava falar um pouco de português, eu ainda não era muito fluente. Até porque eu sou da Iugoslávia, hoje a partir eu nasci é da Sérvia. Eu só fui tentar aprender um pouco de português durante aulas, ainda na época quando eu estudava, fazendo o curso de jornalismo na Universidade de São Paulo. A mudança de estado para eu sair do São Paulo para o Ceará foi justamente porque eu queria montar a estação de TV lá. Porque eu fiquei ouvindo coisas sobre o estado e achei muito bacana. E por que não fazer uma televisão lá? Aí foi o motivo pra gente se mudar pro Ceará, eu e minha família. Mesmo que minha família às vezes achava que eu era um pouquinho doido com essa ideia. Mas ao mesmo tempo eles até disseram se me chamavam de doido ou se eu disseram que eu seria um futuro empreendedor. Até porque a época eu já tinha até idade para trabalhar. Até porque 52 eu já tinha feito 20 anos de idade. Chegamos aqui em dezembro de 52. E aí eu também fui colocar minha ideia da estação de televisão em prática. Tudo começou entre o fim de dezembro e começo de janeiro de 53. Mas de início, o que eu pensava era como seria a estação, onde ficaria, qual canal, a concessão e como poderia ser o dia da inauguração e coisa e tal. Em janeiro comecei os estudos da estação para valer, até que eu chamei duas pessoas, o Alberto e o Igor. O Alberto já era experiente, já trabalhava em rádio, na Rádio Ceará. E o Yuri também era novato, também já tinha 22 anos, mas ele ainda era desempregado, vamos assim dizer. Eu mandei o convite para eles me ajudarem nessa ideia, espantados e ao mesmo tempo vendo que poderia ser uma ideia de pioneirismo, porque a televisão era novidade, como eu já falei, eles aceitaram. Em fevereiro, já com os estudos da ideia em prática, fomos lá para algum lugar do governo do estado para conseguir uma concessão para o canal. Aquilo foi lá para fim de janeiro, começo de fevereiro, até que no meio de fevereiro a gente conseguiu a concessão do canal, onde a gente escolheu o canal 3. Até hoje a gente nem sabe como é que conseguiu, porque era uma ideia maluca, digamos assim, montar uma estação de televisão. A televisão era novidade, e ainda no estado como Ceará. Mas deu certo. Aí fomos lá pra rua do Morro Alto, do antigo bairro Mata Frango, que é onde fica o bairro Noites mais cedo, a construir as primeiras instalações da emissora. Que era uma casinha, praticamente como se fosse uma casinha, mas com equipamentos, transmissores, câmeras, estúdios e tudo mais. Equipamentos esses que a gente chegou aí para os mercados do Panamá para comprar os equipamentos, porque era o único local onde eu, pelo menos, com a grana que eu tinha com os outros dois, tínhamos condições para comprar os equipamentos. Foi tudo lá no Panamá. Aí, os equipamentos não eram lá essas coisas, mas pelo menos davam conta do recado. Aí às 13 horas, 1 da tarde no caso, em 3 de março, inauguramos a emissora, onde o Alberto e o Igor eram os apresentadores, e eu fui encarregado de ler um discurso feito por nós três, escrito por nós três, e eu que tive que ler, falando sobre a nova estação e coisa e tal, e os nossos objetivos com esta nova estação de televisão. 70 anos depois, a emissora é uma das melhores do estado, e isso me dá muita honra, porque quem diria que essa ideia de um cara que queria se formar em jornalismo, que veio lá da Iugoslávia fugindo da guerra, aí falando até com o Rodovian, simplesmente o cara que criou a TV Topic, e da ideia
de como era uma estação de televisão e fazer um estado como Ceará. Aí 70 anos depois a emissora passou por muita coisa e chegou onde é hoje. Então nossos parabéns à Rede 3. Muitos anos e quem sabe muito sucesso também. Quem sabe pode me chamar. Se Deus ainda me der mais alguns anos de vida para algum próximo aniversário da emissora. E quem sabe até estar aí futuramente um dia como convidado participando de algum programa para falar mais. Parabéns à Rede 3.